Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Enoque. Muito prazer, Enoque Soares. Este daqui é meu trabalho para a atividade da professora Patrícia Bonesi na disciplina de Comunicação de Dados, em uma das atividades do semestre, do terceiro semestre de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pois muito bem, curso EAD. Basicamente, aqui a ideia é criar um pequeno chat utilizando-se da tecnologia de Socket, que surgiu lá através do BSD, ligado a Berkeley. Muito bem, então a utilização aqui é através de Python, né? Não vou entrar em detalhes muito específicos de Python, não vou entrar em detalhes muito específicos do código nos detalhes, realmente detalhes, né, com profundidade, será mesmo uma visão geral. Então, basicamente aqui, isto é como se fosse uma biblioteca, um módulo, algo assim, este socket, por isso o import, para que seja usado nesse programinha, tá, de socket. O socket, basicamente, é uma abertura de uma espécie de porta, uma espécie de conexão, na verdade, que se utilizará de portas, tá? É um processo que vai ser utilizado para facilitar a comunicação e muitas vezes isso está no stack de OSI, dependendo, não necessariamente OSI, mas dependendo como se analisa o funcionamento de redes, utiliza-se a tecnologia do socket para conectar algumas partes. Então, nesse sentido, vamos para o código. Vou mostrar 4 códigos aqui, mais rápido que eu puder para não ficar longo. Então, importamos o socket do que será o lado servidor. A ideia é, inicialmente, ligar o servidor, por assim dizer. Depois o cliente conecta-se, né? Então, da mesma forma que quando solicitamos uma página, nós podemos utilizar, por exemplo, a porta 80 para solicitação, aqui ficou, por mim, estabelecida a porta 65.000. Aqui é basicamente o uso de uma variável para a criação do socket com um código padrão aqui que é permitido dentro desse que já veio pelo import socket, por exemplo. Então é possível utilizar dessa forma. E aqui fazemos um bind, ou seja, uma ligação duradoura, vamos dizer assim, né? Uma associação dessa porta em relação ao localhost, etc. neste server socket aqui. Tem um R a mais. Aqui agora. Então, muito bem. Que tem que ser conforme definido, né? Ou seja, define-se a variável e ela tem que ser a mesma variável. Mudou algo, não é a mesma variável. Muito bem. Então, uma vez que isto é feito, o servidor passará a escutar, ou seja, ficará no aguardo de uma conexão, por exemplo, e imprimirá isso no console, ou seja, no terminal aparecerá isso, tá? Lembrando que eu estou no Linux aqui. Então, uma vez que a conexão precisar ser aceita e tratada, é esta parte a seguir. Então, o while true aqui, que é simplesmente para manter essa parte funcional de uma forma mais prática. Então, aqui vai se utilizar client socket, client address, né, autoexplicativo aqui endereço, e o próprio socket do cliente, através das definições de server socket, que vai dar um accept aqui, como um acknowledge, um ACK, em relação à conexão. E vai informar que conectou em tal endereço, né, que a conexão está estabelecida. E está tudo em inglês, porque, bem, eu prefiro programar em inglês de forma geral. Tudo bem, as mensagens eu poderia realmente ter colocado em português, mas eu acabei fazendo dessa forma. Mas é aquela questão, né? Programação é uma questão global, e é importante estar numa linguagem que seja mais facilmente reconhecida. Então, dar nomes a variáveis, etc. Essas coisas é mais fácil, porque se times globais precisarem de acesso, então eu acabo fazendo assim porque o hábito facilita para não se cometer algum tipo de deslize num código que cause algum problema, por exemplo, eventualmente, uma questão profissional ou algo do tipo. Então, um try adiante, um while true novamente, recebe-se a mensagem, tem um if aqui, mas aí vem a sequência. Então, vamos lá, dando tudo certo, a mensagem é decodificada. Ou seja, a mensagem enviada por um lado, que será o cliente,
ela é segmentada. Chegando aqui, ela é decodificada e basicamente ela vai ser montada novamente. Então, isso aí entra em questão de conceitos de redes básicos, por exemplo, na linha do TCP mesmo. E manda uma resposta de volta. Esta funcionalidade aqui é basicamente mandar a própria mensagem recebida, só como um teste. E alguns itens aqui para gerenciamento de exceções, por exemplo. Agora vamos para o código mais simples, que é o código do cliente. Essa parte de cima é praticamente igual, com a diferença de que esta variável aqui, ela se chama, né, client socket, porque este é o socket cliente, né? E, então, a definição aqui tem que ser com o client socket, underscore, né? E seguindo a solicitação de comunicação, vai enviar, então, essa comunicação, essa solicitação. E aí, então, vai ter, uma vez estabelecida, né, essa conexão, a possibilidade de mandar mensagem, que é quando o servidor vai, então, captar essa mensagem, informar o recebimento e mandar de volta e informar que mandou, né? Então, aqui é o mandar de volta, aqui nesta linha 28, e na próxima linha é o informar no console do server que enviou a mensagem, basicamente. E, então, aqui também será impressa essa informação que retorna na tela do terminal do cliente, né? E aqui o encerramento. Então, vamos mostrar na prática. Vamos colocar o server no lado direito. Então, como é um código em Python, eu vou usar o Python 3 aqui para executar esse código. Mac de Mackenzie, server.py. Muito bem, estabelecemos. Esta é a porta para conexão. E agora vamos rodar o lado cliente, para que já vai solicitar, né, a conexão. Então, como eu já conheço os nomes dos arquivos, é dar aquele tab para completar o nome. Ok. Aqui ele informa que estabeleceu a conexão. Esta porta aqui, ela é do sistema. Da mesma forma, quando solicitamos algo num site, em algum tipo de aplicação que exige a conexão pela internet e vai se utilizar de protocolos, etc. Enfim, obviamente, nós indicamos para qual porta nós estamos solicitando, porque é o padrão para que funcione da forma adequada, mas o sistema indica a porta de recebimento de forma, digamos que aleatória, de certo modo, né? A depender, é claro, de como isto é estabelecido. Então, aquele print lá é esse daqui, ó, que demonstra isso, tá? Porque aqui estava escutando, né? Então, perdão, ele mostra aqui quando está escutando primeiro, né? Está a escuta e depois ele mostra também a parte seguinte. Então, mostrando a conexão estabelecida é justamente aquele de cima. Muito bem. Vamos começar uma comunicação simples. Vamos colocar aqui testando. Aí ele recebeu e informa que recebeu. E manda de volta e informa que mandou de volta. Para ficar visual. Não precisaria, mas para ficar visual aqui está essa demonstração. E o server diz, ou seja, é a demonstração novamente daquilo que ocorreu, né? Então, no código, né, temos aqui esta segunda linha e temos aquela primeira linha, né? A primeira linha é aquela parte de cima que mostra especificamente a porta e tudo mais. E a parte de cima mostrando de onde vem a mensagem. E aqui ele mostra novamente depois o que é reencaminhado, é encaminhado de volta como uma cópia, basicamente. Então, é isto aqui que aconteceu. Vamos encerrar utilizando a função que foi criada lá no sentido de exit. Encerramos aqui. Vamos encerrar aqui também, dar um clear, né? Limpar os consoles e voltar para os códigos. O exit é isso daqui. Se for esta mensagem, se estivéssemos digitando em inglês, o exit poderia ser usado. Então, eu preferi colocar 2 pontos aqui na frente junto, para ficar bem claro. Lower
para facilitar a identificação do case, né, em relação ao que é digitado na hora, para não haver confusão de interpretação do programa. Então, eu não estou explicando muito detalhadamente, com a suposição de que já se entende, né, como é um trabalho acadêmico este vídeo, parte de um trabalho. O server aqui agora para um chat. Então, ele é um pouquinho mais complexo. Basicamente, aqui para cima é o mesmo código, só que aqui, depois de ele receber mensagem, informar, etc., ele vai com uma nova variável receber o input, ou seja, uma entrada de usuário, né? E aí mandar essa entrada de usuário. Aqui para frente são só questões para finalização, exceções, etc. Então não vamos entrar nisso. E o lado cliente é basicamente a mesma coisa. Então agora a diferença é que dá para usar no lado do server mais funcionalidades, que no caso é também escrever. Então vamos de volta aqui. Vamos agora rodar o server.py aqui e rodar também o client. Então, muito bem. Novamente aqui a demonstração de que esta porta não é escolhida por nós, tá? Foi o próprio sistema quem escolheu. Isso ocorre dentro do sistema operacional, conforme o processo, aí pode variar de sistemas operacionais para sistemas operacionais. Então, muito bem. Oi, tudo bem? Como se fosse um chat, né? Então, muito bem. Aqui está uma conversa. Oi, estou sim. E você? Bem simplão mesmo, só para exemplificar e demonstrar. Aí aqui, ok, demonstrou. Que bom, eu também. E assim sucessivamente, ou seja, funciona, né, essa conexão. Isso poderia ser aqui, por exemplo, um server, um terminal remoto em qualquer parte do planeta, e a mesma coisa aqui do outro lado. Então essa foi a demonstração para este trabalhinho rápido aqui, somente num destrinchar básico de como é um funcionamento de socket, como ele pode ser utilizado. Muito grato e até. Qualquer coisa é só comentar, só solicitar informações. Abraços.